Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Em Gálatas capítulo 2, o apóstolo Paulo conta parte do seu diálogo com o apóstolo Pedro. Paulo havia ficado extremamente indignado com a atitude de Pedro. Pedro, que havia já compreendido aspectos importantes do plano de salvação, parou de se reunir, de comer junto com os não-judeus, por medo de ser mal visto pelos judeus que faziam ainda acepção de pessoas. Os judeus se consideravam os únicos salvos e diziam que se um judeu comesse com um não-judeu, ele seria contaminado. E quando Pedro age contrariamente ao que ele sabia a respeito da salvação por meio de Cristo, e que Cristo não faz acepção de pessoas e salva qualquer um que se achega a ele pela fé, o apóstolo Paulo repreendeu ao apóstolo Pedro por essa hipocrisia. E ao longo desta repreensão, o apóstolo Paulo utiliza-se do termo justificação, ou do verbo justificar. E nós vamos entender o significado deste termo nos escritos de Paulo, especialmente aqui na carta de Paulo aos Gálatas. Das 39 vezes em que o verbo justificar ocorre no Novo Testamento, para você ter uma ideia, 27 vezes estão nas cartas de Paulo. E em Gálatas ele usa o verbo, 8 vezes. Vamos ver primeiramente Gálatas, capítulo 2, verso 16 e também o verso 17, que diz: E, no entanto, sabemos, é que ele está falando com Pedro, que uma pessoa é declarada justa ou justificada diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus, para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. O termo justificação, ou o verbo justificar, ele é um termo legal usado nos tribunais, amigo ouvinte. Era usado nos tribunais. E o que significava esse termo? Ele era empregado quando a pessoa era declarada inocente das acusações apresentadas contra ela. Ou seja, justificar, portanto, é o oposto de condenar. Quando Paulo diz que nós somos justificados pela fé em Cristo, ele está dizendo que ao termos fé em Jesus, somos declarados inocentes. Não que sejamos inocentes, porque nós somos pecadores e merecemos a morte eterna. Porém, pela fé em Jesus Cristo, nós somos declarados inocentes. A lei de Deus não pode mais nos condenar, porque o próprio Deus proveu um meio de sermos declarados justos, declarados inocentes. Porém, o termo nas Escrituras tem um significado ainda mais amplo. Além de significar absolvição, ou seja, ser declarado inocente, ser absolvido, o termo também significa que Deus considera a pessoa agora uma pessoa reta, uma pessoa boa. Ou seja, a fé em Cristo é tão eficaz que Deus transfere a justiça de Cristo para o indivíduo. E como consequência disso, ainda como parte da justificação, a pessoa é considerada membro da família de Deus, um descendente espiritual de Abraão, o pai da fé. O apóstolo Paulo relembra Pedro a respeito disso. Relembra que ninguém é justificado ou declarado inocente pela obediência à lei. Ele é declarado inocente unicamente pela fé em Jesus Cristo. E, portanto, Pedro deveria ter considerado isso antes de agir daquela forma, deixando de comer com os não-judeus simplesmente porque eles não haviam sido circuncidados, por exemplo. O apóstolo Paulo mostra para Pedro que em Cristo todos somos um. Ninguém é melhor do que ninguém. Seja judeu, seja não judeu, seja escravo, seja livre, seja homem, seja mulher, todos são um em Cristo, de acordo com Gálatas 3, 28 e 29. E por isso, não há motivos para fazermos acepção de pessoas e muito menos motivos para crermos na salvação pelas obras. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo e eu agradeço mais uma vez por sua companhia. Será uma satisfação para